O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sem querer chover no molhado, nós podemos afirmar com toda certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem de oração. Nosso Senhor foi sempre um homem de oração. Se ele precisava rezar ou não, nós não podemos afirmar. Mas o certo é que ele rezava sempre, rezava bem. Ele sabia rezar em todas as horas que possíveis e também nas horas difíceis, impossíveis, ele rezava. Nós podemos afirmar também que uma das grandes características de Jesus é os seus diversos encontros com o Pai do Céu. Sempre que podia, e mesmo quando não podia, ele sabia encontrar o momento para rezar. E esses seus encontros com o Pai do Céu, esses momentos de oração, eram assim tão frequentes e tão assim admiráveis, que todos os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, todos eles registram nos seus trabalhos os diversos encontros de Jesus. Como nós estamos vendo no Evangelho de hoje, ele passou o dia trabalhando. Estava cansado, mais justo do que um descanso, mas mesmo assim, ele continuou atendendo as pessoas. E já à tarde, quando passando pela casa de Tiago e André, e viu que a sogra de Pedro estava doente, ele não mediu sacrifícios, mas foi até ela para poder ajudá-la. Tanto assim que tanto logo deu a mão a ela, que se tirou da cama, a febre cessou, e ela, como gratidão, começou a servir a Jesus. Nosso Senhor rezava sempre, por quê? Porque todo o seu trabalho, que foi sempre bom, era um resultado da sua oração. Todo o trabalho que ele fazia começava rezando. A oração era a base do seu trabalho. E o resultado do seu trabalho é a fruto da oração com que começava o seu trabalho. E aqui nós podemos perguntar, já que Jesus, embora não precisasse, ele sempre começava trabalhando com a oração, e o resultado do trabalho era sempre bom por cada oração que rezava, e nós? Quando iniciamos o dia, nós rezamos. Quando chega a noite, que a gente está cansado, como Jesus, nós rezamos.
Quando tomamos a nossa refeição, nosso almoço, nossa janta, nosso café, nosso desjejum, nós rezamos. Nos momentos de dificuldade, nós rezamos. Nos momentos de tentações, nós rezamos. Muita gente reza, mas muita gente também, como se fossem assim, irracionais, não reza nunca. A comida que nós temos, quanta gente não tem? O nosso desjejum, que é sempre variado, quantas pessoas não têm? Vamos então rezar. No princípio, vamos rezar no fim, agradecer ao Senhor Deus. Isso é muito bom, faz muito bem para todos nós. Se nós quisermos fazer nossas coisas bem e conseguimos fazer as coisas sempre com bom resultado, façamos como Jesus. Vamos iniciar o nosso trabalho com oração e vamos terminar também com oração. E assim nosso trabalho será sempre frutuoso. Não sei se vocês repararam, mas na oração da missa de hoje, chama a nossa atenção para uma coisa muito importante. Pede que nós, Senhor, ajudai-nos a compreender, a saber quais são nossos deveres, nossas obrigações. E em seguida, depois de termos concedido essa graça de saber o que devemos fazer e o que devemos evitar, Senhor, concede-nos a graça, a força para cumprir essas coisas. Porque muitas vezes acontece conosco como acontecia com o Vídio, que era um grego assim muito antigo, ele falava, Vídio melhores provoca, deteriora secur. Ele dizia assim, eu vejo as coisas boas e admiro, mas sigo as piores. Não, nós temos que ver as coisas boas, admirar e fazer também. Meus irmãos, se nós quisermos fazer o bem e principalmente falar sobre Deus e assim com resultado positivo, nós vamos procurar primeiro falar com Deus. E depois que tivermos falado com Deus, é que nós vamos falar de Deus. Nós temos um grande exemplo do Padre João Maria Vianney. Ele é uma pessoa assim humilde, uma pessoa que bastante assim limitada em matéria de sabedoria, mas devido ao seu encontro frequente com o Senhor Deus, ele sempre falava de Deus e falava bem. Por quê? Porque primeiro ele falava com Deus e depois falava de Deus. E assim ele fez um grande bem e tem sido um grande exemplo para nós. Vamos então no dia de hoje, levando em conta o Santo Evangelho e essa breve reflexão que estamos fazendo, fazer como Jesus. A oração, base do nosso trabalho. E terminar o trabalho com a nossa oração e o resultado, o fruto vai ser sempre o melhor possível. Amém. Passamos